Olá, estamos aqui para mais uma videoaula de Geografia. Nós vamos dar continuidade hoje à unidade 11, onde nós estamos falando sobre as questões dos direitos de todo cidadão. Será que todos os cidadãos têm direitos iguais? Esses direitos são colocados em prática? Existem lugares onde eles não têm esses direitos garantidos? Nós estamos vendo que sim, que o nosso país é um país com muitas desigualdades sociais, assim como outros tantos. Então, dando continuidade aí a esse assunto na unidade 11, nós vamos agora para a página 90, onde nós vamos falar sobre as desigualdades sociais das áreas rurais especificamente. As desigualdades sociais existentes no Brasil também podem ser observadas entre a população que vive no campo. A maior parte das terras destinadas à pastagem e aos cultivos agrícolas pertence a poucos proprietários. Eles são donos de grandes fazendas que são utilizadas para as atividades agropecuárias. Então, nós temos aí uma ilustração falando que a maior parte dessas terras agrícolas do Brasil pertencem a poucos proprietários, ou seja, a quem pode pagar por elas. Por outro lado, parte dos pequenos agricultores não tem boas condições financeiras para comprar grandes extensões de terra ou máquinas agrícolas modernas, capazes de facilitar o trabalho realizado no campo. Muitos deles estabelecem as atividades agropecuárias em pequenas propriedades, utilizando técnicas e ferramentas rudimentares, ou seja, plantando pouco, fazendo hortas, porque não conseguem ter uma condição financeira para adquirir esse maquinário, para plantar em grande escala, para ter uma grande quantidade de criação de animais. Então, acaba que ficam aí com essas pequenas propriedades. Uma parcela da população do campo se dirige às áreas urbanas em busca de trabalho, pois não consegue comprar terras e se estabelecer nas áreas rurais. Se eu não consigo me estabelecer para o meu próprio sustento, então eu tenho que buscar um emprego na zona urbana para conseguir sustentar a minha família e buscar uma condição de vida melhor. Desigualdades também acontecem entre grupos sociais. Nosso país também é marcado por desigualdades entre diferentes grupos sociais. Grifem aí, apesar das populações branca, negra e indígena terem os mesmos direitos na prática, nós não observamos isso. Nós não observamos as mesmas oportunidades e condições de vida adequada para todos. Acesso à educação. Grifem aí também. O acesso à educação é uma das formas de medir as desigualdades sociais de um país. Quanto mais a população tem acesso a um ensino de qualidade, sem distinção de classe social, mais igualitário o país é considerado. Nos países em que parte da população não tem acesso ao ensino de qualidade, os níveis de desigualdade social aumentam. No Brasil, os dados do IBGE revelam que os brancos são a parcela da população brasileira que frequenta a escola por mais tempo. O número de pessoas negras ou pardas sem estudo é muito maior do que o de pessoas brancas nessa condição. O gráfico abaixo mostra diferenças nas taxas de analfabetismo, isto é, o percentual de pessoas analfabetas entre brancos e negros ou pardos. Então, nós podemos ver aqui que o índice de analfabetos da população branca é pouco, enquanto o índice de analfabetos dentro da população negra ou parda já é alto. Então, de acordo com o gráfico, qual é a taxa de analfabetismo registrada entre a população branca? Então, nós temos aqui no gráfico mostrando essa taxa. E entre os negros e pardos? Também temos aqui, de azul claro. Podemos afirmar que o acesso à educação no Brasil é igualitário, é igualzinho para todos? Observando o gráfico, nós já sabemos que não, né? Vamos ver agora a questão do acesso ao emprego, se é igual para todo mundo também. O acesso ao emprego também reflete as desigualdades sociais existentes no Brasil. O número de pessoas sem emprego é maior entre as populações negra ou parda do que entre a população branca. Bom, olha só, nós já observamos vários aspectos, desde a zona urbana até a zona rural, a educação e o acesso ao emprego. E nós podemos observar que há desigualdades, sim. Isso é muito importante, nós termos esse tipo de conhecimento. Inclusive, para que possamos observar como o nosso país está sendo governado, como estão sendo as políticas públicas, o que está sendo para que essa situação no nosso país seja mudada. Então,
essas informações são úteis para nós, como cidadãos, para que a gente possa observar o que está à nossa volta, né? E fazer algo diferente para que isso mude também. Dando continuidade, esse emprego aí são dados do IBGE, que revelaram que em 2016 a quantidade de pessoas sem emprego era elevada em todo o país. No entanto, o desemprego afetou mais a população negra e parda e menos a população branca. Veja os dados de desemprego no gráfico a seguir na página 93. Olha só, gente. Brancos, 9. Negros, 13. Pardos, 14. Então, de acordo com o gráfico, qual foi a parcela da população mais afetada pelo desemprego? A branca, a parda ou a negra? Fica claro aí pelo gráfico, né? Que nós temos a população parda como a mais afetada. Diferenças de salário. Então, tudo isso mostra as desigualdades do nosso país. Há diferença de salário? Sim, há. Principalmente entre homens e mulheres, tá bom? As desigualdades sociais, grifem aí, não ocorrem apenas entre grupos sociais diferentes, mas também entre homens e mulheres. No Brasil, a média dos salários pagos aos homens é maior do que a média dos salários pagos para as mulheres, mesmo quando exercem a mesma atividade ou profissão. Dados do IBGE revelam que a desigualdade salarial tem diminuído ao longo dos anos, mas ainda assim é bastante grande. Então, nós temos aí esse gráfico agora na página 94. Além disso, as mulheres trabalham em média 3 horas a mais por dia do que os homens, pois combinam o emprego remunerado com as atividades domésticas e cuidados com os filhos e demais familiares. Isso também limita o tempo que elas têm para se dedicarem à carreira profissional. Muitas acabam tendo menores oportunidades de emprego e salários compatíveis com o cargo, embora tenham um grau de escolaridade mais alto que os homens. Então, vejam aqui os dados, né? Em 2018, a quantidade de mulheres da média salarial mostrava que elas ganhavam aí, em média, de 2.050, né? Já os homens, 2.579. De acordo com o gráfico, o que é possível perceber entre a média do salário entre as mulheres? O que a gente pode observar aí? Que elas ganham mais, ganham menos do que o homem. Número 6, escreva com suas palavras o que é desigualdade social. Tudo isso que nós falamos até agora, gente, engloba a questão da desigualdade. Ao acesso à educação, à saúde, ao emprego, tudo isso mostra para nós a questão da desigualdade social, tá? Inclusão social. Em 2012, foi criado o sistema de cotas pelo governo brasileiro para reservar metade das matrículas dos cursos superiores públicos para um grupo social específico. Trata-se, grifem isso aí, de uma medida que vem sendo tomada por parte do poder público para diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Esse sistema de cotas implantado nas universidades públicas do país reserva um determinado número de vagas para estudantes negros e pardos que frequentam escola pública e possuem renda familiar baixa. O objetivo, grifem também, é que o sistema de cotas possibilite que essa parcela da população tenha acesso às mesmas oportunidades de ensino que os demais jovens que possuem renda superior. Além do sistema de cotas, outras formas de inclusão social têm sido implantadas no Brasil, implementadas aí para que seja mudada essa situação. Diversos movimentos sociais atuam em defesa dos grupos mais vulneráveis. Entre eles estão os movimentos relacionados à defesa dos direitos dos povos indígenas, combate ao preconceito contra a população negra e a luta das mulheres por igualdade no mercado de trabalho. Então, as pessoas fazem mobilizações, elas se movimentam, elas querem buscar essa igualdade, as pessoas precisam ter essa igualdade, até porque é algo que é garantido para nós por lei, pela Constituição, e ela deve acontecer, ela deve ser colocada em prática. Página 96 aí, mapeando. Como vimos até aqui, no Brasil há muita desigualdade social. No entanto, essa desigualdade se apresenta de diversas formas pelo país. Algumas é por causa da situação da educação, outras é por causa do emprego, outra é por causa da equiparação salarial entre homens e mulheres. Cada parte do nosso país se depara com um tipo de desigualdade diferente, tá? Observe o mapa a seguir, ela apresenta dados do IBGE que indicam a atual situação de pobreza da população brasileira de acordo com cada região. Então, a população que tem um percentual maior de pobreza é a região Nordeste, vermelho. Em segundo, vem o Norte, de laranja escuro aqui, né? Ok?
Em terceiro, vem a região centro-oeste com 17%. Em quarta, sudeste com 16% e o sul com 12%. Com base na análise do mapa, responda quais regiões apresentam a maior e a menor situação de pobreza. Qual é a proporção da população em situações de pobreza apresentadas na unidade da federação em que você vive? Nós moramos no centro-oeste, no estado de Goiás. Qual é o percentual? Está aqui. Certinho? Ok? Bom, meus amores, então por hoje a nossa aula de geografia termina por aqui, certo? Façam as atividades, observem com bastante atenção e em seguida vai o gabarito para vocês fazerem a correção, tá? Um beijo e até a próxima aula.